Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, terça-feira, dia 2 de abril, e ontem a Bovespa fechou o terceiro pregão seguido de alta por conta de maior apetite ao risco, melhor ambiente externo com a divulgação de indicadores de atividade e também aqui por melhor entendimento entre o legislativo e o executivo. A Bovespa encerrou com alta de 0,67%, índice em 96.054 pontos, mas na máxima chegou a atingir 96.751 pontos, também bastante ajudada pelo comportamento positivo das bolsas na Europa e nos Estados Unidos. No final do dia, o parlamento britânico, em nova votação, rejeitou todas as opções para o Brexit, inclusive o cancelamento do próprio Brexit, e a saída deve ser mesmo no próximo dia 12 de abril. A novela certamente vai continuar até lá. E durante a madrugada na Austrália, o Banco Central manteve a taxa de juros estabilizada na mínima histórica de 1,5%. Já a FTSE, uma das três principais agências de classificação de risco, reduziu a nota da Brasil Foods por aqui de BBB- para BB e com isso a empresa perdeu o grau de investimento. Mas durante a madrugada também tivemos a boa notícia de que o minério de ferro voltou a subir. Ontem já tinha subido 2,17% por conta de anúncio da mineradora Rio Tinto de problemas de interrupção de produção por ciclone ocorrido e também por incêndio. E na zona do euro, saiu a inflação medida pelos preços no atacado, o PPI do mês de fevereiro, uma pequena alta de 0,1%, e no ano mostra alta desse indicador de 3%, e a expectativa era que ficasse em 3,1%. Ontem, durante a madrugada, os mercados da Ásia encerraram todos eles em alta, exceto a Bolsa de Tóquio com queda marginal de 0,02%. A Europa, já nesse início de manhã, passando de negativo para positivo nas principais indicadores, e mercados futuros americanos na mesma condição, passando de negativo para positivo. A Bovespa pode efetivamente tentar a quarta alta seguida, mas existem alguns lucros de curto prazo que podem ser realizados, mas de qualquer forma continuamos mirando naquele retorno aos 98.300 pontos. E ontem a Bolsa de Mumbai, na Índia, bateu recorde histórico de pontuação. Falando de Brasil, por aqui a reforma da Previdência sofre pressões para mudar ainda na CCJ, o que seria um fato inédito, já que a CCJ discute a admissibilidade da reforma da Previdência e normalmente não tem nem fracionamento, nem retirada de alguns indicadores. E sobre isso, os técnicos do governo e do parlamento dizem que não há nenhuma afronta a cláusulas pétreas da Constituição. Portanto, a pressão é muito dos parlamentares e o governo deveria trabalhar melhor o apoio à reforma da Previdência. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o parlamento é importante para aperfeiçoar e o governo começa agora uma rodada, o presidente com as lideranças partidárias e Paulo Guedes também recebendo parlamentares. Na agenda do dia, daqui a pouquinho sai a produção industrial referente ao mês de fevereiro, deve continuar fraca, mas melhorando um pouquinho em relação ao mês anterior. Vamos ter no exterior Christine Lagarde, do FMI, discursando. Donald Trump recebe o secretário-geral da OTAN e ainda nos Estados Unidos vamos ter as encomendas de bens duráveis. Durante a noite sai índice de atividade do segmento de serviços na China e o índice composto que inclui a indústria. Falando de expectativas, Bovespa pode tentar, como eu disse, nova alta, quarta alta seguida, juros com viés de queda e dólar fraco, apesar de estar subindo nesse início de manhã em relação às principais moedas do mundo. Falando de mercados,
Bolsa de Londres, agora há pouco, tinha alta de 0,75%, Bolsa de Paris subia 0,31%, Frankfurt com alta de 0,46%. Petróleo WTI negociado em Nova York também em alta de 0,80%, e isso certamente dá um tom positivo, além da Vale com o minério e Petrobras com o petróleo. Barril cotado a $62,08. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar, a 1,12 da moeda americana. Notes americanos com taxa de juros em queda para 2,48%. E mercados futuros americanos, o Dow Jones subia 0,03%, mas saindo do negativo. O mesmo acontecendo com o Nasdaq, nesse momento beirando a estabilidade. Eram essas as condições que eu gostaria de passar para vocês desse início de dia. Tenham todos um bom dia, sucesso negócios, e eu espero vocês com o nosso Boa Noite Investidor no final da tarde. Até lá.